Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edinalva, sou professora da classe de adolescente da Igreja Batista do Barro Preto e hoje nós estamos aqui para poder comentar, a gente conhecer um pouquinho mais dos planos que Deus tem para cada um de nós nessa manhã de domingo. E vocês, como é que estão? Tá tudo bem? Você tá bem? Que Deus abençoe vocês, viu? Que nesse tempo de isolamento que a gente tem que ficar em casa, que cada um de vocês possa estar fazendo um bom uso do tempo. Deus abençoe você e toda a sua família, com saúde, paz, alegria, sabendo que no Senhor é que a gente tem a nossa segurança e a nossa esperança. Amém? Então vamos começar. Eu gostaria de pedir que você pegasse sua Bíblia e sua revista para a gente poder comentar algumas coisas aqui muito interessantes da nossa lição de hoje. O tema da nossa lição de hoje é um atleta rumo à perfeição. Aí eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra atleta. Atleta é todo aquele que pratica algum tipo de esporte. Aí nós vimos lá corrida, natação, vôlei, salto, futebol, né? Várias modalidades esportivas. Mas tem aqueles atletas que são considerados perfeitos, quer dizer, ele é diferenciado no meio de outros tantos que praticam em esporte. Então, eu peguei aqui alguns símbolos de esportistas, de atletas, né? Que se diferenciam no meio da gente, que vocês conhecem, né? Então, nós temos aqui as meninas do vôlei, né? Que são muito reconhecidas, né? Como atletas que se esforçaram, que ganharam medalhas, que ganharam prêmios, que ganharam Olimpíadas, medalhas de ouro, de bronze, de prata. Então, nós temos entre as pessoas que praticam o esporte, algumas pessoas que se destacam por essa perfeição. Aí eu peguei aqui também no futebol, que os meninos gostam, né? O Cristiano Ronaldo, no tênis, né? A gente tem aqui, eu peguei aqui o Rafael Nadal e a Serena Williams, né? Que também é uma atleta considerada top, né? Então, essas pessoas se diferenciaram de outros. Nós temos vários atletas, mas esses e outros, muitos, que eu não consigo nem citar aqui, que são muitos, né? Se destacaram. Então, mas esses se destacaram por quê? Porque eles se esforçaram. Você acha que é fácil para um atleta ter o reconhecimento do Brasil e do mundo todo? Que foi assim, sem nenhum esforço? De jeito nenhum, né? Para ganhar medalha, para ser o top, né? Do atletismo, ou da corrida, ou da natação, ou do vôlei, tem que, ralar muito, né? Muito esforço. E nós vemos que na palavra de Deus, para ser um cristão, a gente também tem que ter as mesmas características de um atleta. Como? Se esforçando. Então, como que eu posso ser um cristão diferenciado? Como eu posso entrar no time de Deus, que leva a palavra de Deus a outras pessoas, sendo uma pessoa diferenciada? Então, a lição vai tratar disso. A lição vai tratar, assim como esses grandes atletas, nós também precisamos ter muita disciplina, muito esforço, muita determinação, porque os atletas, para chegar onde eles chegaram, eles tiveram que ter essa disciplina, essa organização, esse esforço. Não foi assim, parado e veio o dom e veio toda a sua capacidade. Não, eles tiveram que se esforçar também. E aí nós vamos ver na palavra de Deus como que a gente também pode ser um atleta de Cristo,
premiado e reconhecido, você sabia? Então, onde a gente vai encontrar as orientações para a gente poder ser um atleta de Cristo, ser aquele determinado, ser aquele que conhece a palavra, ser aquele que dá testemunho, é aquele que faz de tudo para poder a cada dia estar se aprimorando na palavra de Deus. É fácil, gente? É fácil chegar à perfeição? Não é fácil. Não é fácil, a gente sabe, diz que como ser humano é muito difícil, mas a gente precisa ter essa habilidade que os atletas têm, que é a disciplina, que é o foco. Ele foca e ele se esforça para ele conseguir a recompensa, né? E nós também podemos ter esse esforço diário de ler a Bíblia, esse esforço diário de dar testemunho, esse esforço diário de matar aquele eu que às vezes quer sobressair, né? Mas a palavra de Deus fala outra coisa. Então a Bíblia vai ser a nossa regra de fé e ordem. E perfeição não é fácil. Perfeição vem da palavra excelência. Quer dizer, mais alto nível. Então, assim como esses atletas que eu citei, para a gente ser um cristão, a gente precisa se esforçar mesmo. Ter mesmo uma busca diária para essa perfeição. Por isso que o tema da nossa lição de hoje é um atleta rumo à perfeição. E a gente agora vai para um time muito mais importante do que qualquer outra modalidade, que é o time de Deus, que Deus não falha para com cada um de nós. Então, como que eu posso ser um cristão perfeito do time de Deus? Como que eu posso aprender com isso? Então, na lição, se você pegar a sua lição aí, você vai ver que nós temos, a lição vai falar de algumas coisas que a gente precisa seguir. A primeira é receber a educação da palavra de Deus. Tudo o que está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é para nos ensinar alguma coisa para o nosso viver diário. Então, aqui vem falando que na Bíblia ela vai nos ensinar como. Aí eu queria que você pegasse sua Bíblia lá em 1 Timóteo 3 e nós vamos ler os versículos 16 e 17, tá bom? Diz assim, olha, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, onde está as regras, toda a doutrina, todo o ensinamento para a gente ser um atleta segundo o coração de Deus? Está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. É aqui que está. Então, quando ele fala toda a escritura sagrada é inspirada para ensinar, para condenar o erro, para corrigir as faltas, que é para me ensinar. Então, a Bíblia tem todas as indicações, as orientações para um viver diário, aí a cada dia. Porque o que acontece? Todo profissional tem que ter as ferramentas do seu trabalho. Então, por exemplo, um marceneiro, ele precisa ali do martelo e daquelas outras habilidades dele ali. O engenheiro precisa de uma calculadora, precisa de fazer os cálculos e tal. Toda profissão precisa de ter ferramenta. E qual que é a ferramenta do cristão? A Bíblia. A Bíblia é a ferramenta do cristão. É isso que nós estamos falando aqui. Tudo que eu preciso saber para a minha vida diária, para eu
ser abençoado e abençoar outros, estar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, porque ela é a inspiração de Deus pra gente. Então aqui ele vai falar isso. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Deus inspirou homens para que escrevessem as Escrituras. E tudo que está aqui foi Deus inspirando homens, como o apóstolo Paulo se inspirou, né? Escrevendo a carta a Timóteo. E nós temos agora aqui regras para o nosso viver diário, para a gente ser um atleta segundo o coração de Deus. Isso é muito bom. Isso é uma prova de amor que Deus deixou para a gente, um manual onde a gente pode sempre se reportar a Ele, para que a gente possa ter a nossa vida pautada, orientada por Deus, porque Deus sempre quer o melhor para a gente. Ele, quando fala as coisas aqui, quando ele nos orienta, é para a gente mesmo se dar bem e abençoar outros, né? Então, ele nos ensina, ele nos educa, né? Por isso que receber a educação da palavra de Deus. A Bíblia, ela é útil também. A Bíblia tem valor, ela realmente pode mudar a sua vida e prepará-lo para o sucesso. Está lá em Salmos 1. Né? Ele nos ensina que aquele que ama a lei é bem sucedido. É isso que eu acabei de falar. Serve para a minha vida e para abençoar outras pessoas também. A Bíblia, ela faz ao estudante. O que a Bíblia faz ao estudante sincero? Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça, que é esse versículo de 2 Timóteo 3, 16 e 17 que nós lemos aqui. O outro ponto que fala a nossa lição é sobre perseverar por toda a vida na palavra de Deus. Você há de concordar comigo que quando a gente gosta de uma coisa, a gente se dedica mais a ela. Então, se a minha prioridade é me dedicar à palavra de Deus, eu vou investir num tempo do meu dia para estudar a palavra de Deus. Nesse tempo que a gente está, né, de isolamento social, ninguém pode reclamar mais que tem falta de tempo, né? Apesar da gente ter vários afazeres dentro de casa, se você se organizar, se você for disciplinado, você vai conseguir um tempo para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o tempo, eu tinha um professor na faculdade que falava isso, o tempo é questão de preferência. Porque quando a gente dá preferência a alguma coisa, a gente sempre arruma um tempo para poder fazer. E é isso mesmo, e é isso aqui que ele fala. As coisas que têm importância para a gente gasta tempo. Se a palavra de Deus, se os ensinamentos de Deus são prioridade na minha vida, e eu tenho prazer em estudar, porque eu sei que isso, Deus, é um plano maravilhoso que Ele está dando para mim, como que eu não posso gastar tempo em ler a Bíblia, em orar, né? Em praticar a testemunho, né, de cristão, porque não basta saber, a gente precisa transmitir, as pessoas têm que ler a Bíblia através da minha vida, através do meu testemunho, através das coisas que eu falo, das coisas que eu faço. As pessoas, elas leem a gente primeiro, né? Então, se eu estiver pautada na palavra de Deus, eu não vou estar envergonhando a Deus, né? É isso aqui que ele está falando. Nós vamos ver na vida de Timóteo. Timóteo era um menino que foi educado na palavra de Deus. Timóteo tinha a mãe dele, né, Eunice, e a avó Lloyd, que ensinavam Timóteo desde pequenininho a palavra de Deus. Sempre inculcando a palavra de Deus na cabeça de Timóteo. Timóteo cresceu assim. E por isso que esse livro é uma bênção para a gente no dia de hoje. E a gente aprende tanto, tanto, tanto com a vida de Timóteo. Porque, gente,
Você pode conhecer alguém que queira estudar uma língua estrangeira, por exemplo, um francês, um alemão, um inglês. A pessoa, se ela não tiver nascido lá naquele país, ela vai precisar gastar um tempo grande para ela se dedicar, para ela ser fluente, falar a língua, né? E dominar isso tudo, ser perfeita nessa habilidade aí que ela quis, né? A mesma coisa é a palavra de Deus. Como que eu posso saber da palavra se eu não invisto tempo na palavra? Eu preciso ler, eu preciso saber das experiências que homens e mulheres tiveram na Bíblia, que se deram bem ou não, para eu aprender e praticar na minha vida, né? Essas experiências para que eu não cometa os mesmos erros que outros personagens que estão na Bíblia passaram e por todo o seu desencadear de uma situação. Então, a Bíblia, ela vem nos inspirar, ela vem nos educar. Então, quando ele fala sobre um atleta rumo à perfeição, exatamente isso, para que a gente busque a cada dia a perfeição. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ter um desenvolvimento espiritual. Eu já aprendi tantas coisas quando eu era pequenininha na escola dominical. À medida que eu fui crescendo, eu preciso amadurecer esse meu conhecimento. Eu preciso aprender mais da Bíblia, praticar mais, porque isso é que Deus quer para cada um de nós. Então, eu quero concluir essa lição dizendo para você que o Espírito Santo de Deus possa, na hora que você estiver estudando a Bíblia, na hora que você estiver orando, na hora que você estiver lendo uma lição da escola dominical, que o Espírito Santo possa estar atuando no coração de vocês, na mente de vocês, para que vocês possam compreender todo esse plano de salvação, esse plano de amor que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana, na paz, na alegria do Senhor. E fazendo com que esse tempo possa ser um tempo especial, para que a gente possa procurar cada vez mais saber do plano de Deus para cada um de nós. Amém? Um beijo para vocês, tá? Tchau!